Existe aqui uma obsessão do Claude Lanzmann pelo silêncio após o extermínio alemão. Aquele silêncio após os gritos e súplicas dos judeus se desvanecerem. Talvez por ser a única parte que pode ser recriada com mais fidelidade ao que aconteceu naqueles eventos. O silêncio da memória. O que restou na vida daqueles que sobreviveram. Ele se apega muito mais a essa perspectiva memorial e não gráfica, um rumo diferente da maioria dos outros documentários que tratam sobre o tema. O silêncio em cena também pode ser interpretado como aquelas vozes que não puderam falar ali, os judeus que não sobreviveram ao Holocausto e que não puderam documentar o horror que presenciaram naqueles campos de concentração. O apelo memorial que existe é com aqueles que estão em cena, os judeus que sobreviveram, os que vivenciaram aquilo, os poloneses que viviam em volta. Mas o que existe com o público é um apelo imaginativo, porque o público, a maioria, em suma, não vivenciou nada daquilo. Ele leva alguns daqueles sobreviventes para os locais em que eles passaram aqueles horrores e eles revivem na mente tudo o que aconteceu ali. Acho que ele até propõe uma questão filosófica nessa identidade. É de se supor que, tendo os locais ali em tela, quem vivenciou narrando aquilo ali em detalhes, porque ele se atenta muito aos detalhes daquele relato, é de se supor que somos capazes de criar uma imagem bem fidedigna do que aconteceu ali. Mas implicitamente existe duas questões ali. O quanto daquelas lembranças ali relatadas foram esquecidas ou distorcidas, pois o cérebro humano tende a reprimir memórias traumáticas, certo? A segunda questão que ele propõe é: qual o limite da imaginação humana? Quanto daquele sofrimento esse dispositivo do cérebro humano pode captar? E acho que boa parte do documentário é ele se aprofundando nessas duas questões. O quanto de culpa os poloneses que moravam naquelas regiões tiveram? Porque eles não vivenciaram aquilo. Eles ouviam os gritos, eles viam os judeus sendo levados, alguns até viam as condições dos judeus, mas eles não tinham a noção do todo. Eles não tinham toda a informação que temos hoje. Poderia até haver ali um consenso daquele povo de que o que estava sendo feito com os judeus era uma barbárie, mas não havia uma revolta. Eles se conformaram com aquela situação. Os gritos, as pessoas sendo tiradas de casa, virou hábito, eles se acostumaram com aquilo ali. E o filme até questiona esse poder do ser humano de se adaptar. O ser humano se adapta a tudo mesmo? Ele se adapta até a isso? E adentrando esse aspecto memorial, o quanto de horror aqueles olhos ali presenciaram, e nunca eles vão conseguir exprimir tudo o que eles viram ali. É uma dor impronunciável. Uma dor impronunciável. E há uma evidência nesse olhar muito presente. Os planos são sempre, a grande parte deles são bem fechados, realçando aquele rosto e fazendo um contraste muito forte com os poloneses, que eles são mais sorridentes, aqueles olhos deles são menos pesados. O que eu acho mais interessante aqui é que, embora ele não seja um documentário imparcial, o diretor tem uma postura bastante combativa com as pessoas que colaboraram com o extermínio. Uma combatividade que deixa eles até desconfortáveis. Uma abordagem bastante acusatória. Sie waren nicht ein kleiner Mann. Sie waren schon ein kleiner Mann. ein wichtiger Mann. Não é um script aqui para defender esse ponto de vista que ele tem. São pessoas reais falando o que pensam. Tem polonês ali falando que eles fediam, que oprimiam o país financeiramente, que eram trapaceiros. As polonesas contando que os rapazes preferiam as moças judias.
eram mais bonitas e vaidosas por serem ricas e não trabalharem, até tendo uma certa inveja ali. Talvez seja o documentário mais angustiante sobre o tema. Isso sem precisar recorrer a imagens daquele tempo, de pessoas semi-mortas, de pilhas de cadáver. Espero que essas pessoas tenham encontrado a paz que elas não tiveram aqui na Terra. É isso. Et quel genre de cri on entendait, quel genre de gémissement la nuit? Jakiego rodzaju krzyki i jęki tutaj można było usłyszeć w tym kościele, właśnie z tego Oj, kościoła? oj, 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 i nawet Jezusa wzywali. O Jezu, o Maryjo, Matki Boskiej wzywali Boga i my God, liebe God było słychać. Alors voilà, My God, liebe God. ils appelaient Jésus, même Marie, le bon Dieu, Tak było. parfois en allemand, comme Matkę vient de Boską dire wzywali madame. i Pana Jezusa, bo to różna narodowość była, to kto Les tam Juifs wiedział. appelaient Jésus, Marie et le bon Dieu.